Fala pessoal, você que assiste o meu canal, antes de mais nada eu quero agradecer a você por estar aqui, tá? E quero dizer que este é um vídeo que dará sequência à minha playlist sobre Química Básica, Química do Ensino Médio, né, que eu decidi fazer aqui no meu canal. No vídeo anterior a gente tratou de matéria e energia, né? Um tema bem importante, onde a gente pôde falar da importância do nosso cotidiano e falamos das definições de matéria e energia. E hoje a gente vai falar sobre alguns aspectos que se relacionam com a transformação de matéria. Em especial, a gente vai ver isso de maneira macroscópica, tá? E esse tema eu resolvi dividir em duas partes para o vídeo não ficar muito longo, tudo bem? Então hoje a gente vai falar da visão macroscópica da transformação da matéria, tudo bem? Então, para começar, eu queria começar discutindo a ideia do que seria um sistema homogêneo e um sistema heterogêneo, tá? Então eu quero que vocês imaginem aí, vou diferir um pouco das imagens que estão aqui, que você tenha um copo com água e você colocou 3 cubos de gelo no seu copo com água. Certamente esse gelo vai boiar na água, né? E sendo o gelo e a água oriundos de uma mesma fonte, você pode afirmar sem grandes erros que a composição de ambos é a mesma. A única mudança é no estado físico da matéria. No entanto, que tipo de sistema será esse? Um sistema homogêneo ou um sistema heterogêneo? A gente precisa primeiro definir o que é cada um deles, não é? Então, o que é um sistema heterogêneo? O sistema heterogêneo é um tipo de sistema onde você consegue ver, tá, os diferentes materiais que constituem o sistema. Ou seja, este é um tipo de sistema que apresenta mais de uma fase. Por exemplo, aqui na figura você tem 3 fases. Você tem uma fase oleosa, com algum tipo de óleo, né? Uma segunda fase que tem água, tá? E uma terceira fase com areia. E se você observar, essas fases estão separadas aqui, tudo bem? Então, você tem 3 fases diferentes e um sistema heterogêneo, porque eu consigo ver cada uma dessas fases. Essa visibilidade pode ser a olho nu ou através de algum instrumento, como um microscópio óptico, por exemplo, tudo bem? Já um sistema homogêneo, ele é diferente, porque é um sistema uniforme, onde a olho nu ou com o auxílio do microscópio você não consegue ver mais de uma fase. É um sistema uniforme, que com características iguais em todos os seus pontos. Por exemplo, se você pegar um copo de 300 ml de água e colocar 5 gramas de açúcar e mexer bem, né, você não verá mais o açúcar no seu copo. Por quê? Porque se tornou apenas um sistema, tá? Tudo bem? Então vamos voltar para a minha pergunta, para o meu questionamento. A água com gelo em um copo é um sistema homogêneo ou heterogêneo? Quantas fases esse sistema tem? Apesar de eu estar lidando com apenas uma substância, é um sistema heterogêneo, porque tem 2 fases. Eu consigo ver a olho nu essas 2 fases, que apesar de serem a mesma substância, elas estão com propriedades físicas diferentes. Tudo bem? Ok. Então, claramente um sistema homogêneo e especialmente um sistema heterogêneo, ele pode ser formado por uma mesma substância ou por substâncias diferentes, tá? Quando um sistema ele apresenta 2 ou mais materiais diferentes,
Aí nós temos, além de um sistema homogêneo ou heterogêneo, nós temos uma mistura, pessoal. Tudo bem? Então, uma mistura, tá? É um sistema homogêneo ou heterogêneo formado por mais de um tipo de material. Então, à sua esquerda você tem uma mistura heterogênea de água e óleo e à sua direita uma mistura homogênea de algum composto aí, tá? Então, obviamente, você tem misturas homogêneas e misturas heterogêneas, tá ok? Em especial, as misturas homogêneas, elas são chamadas de soluções. E as soluções, elas têm os solutos e o solvente. O que é o soluto? O soluto é a substância que está sendo dissolvida. E o solvente é a substância responsável por dissolver o soluto. No exemplo que eu dei da água e dos 300 ml de água e 5 gramas de açúcar. Quem é o soluto e quem é o solvente? Fica claro que o solvente é a água e o soluto é o açúcar. Tudo bem? Perfeito. Só que as misturas, elas podem ser separadas. Então, se você misturar duas substâncias, você pode separá-las em uma grande maioria das vezes. Entretanto, esse processo de separação de misturas pode ser algo simples ou algo extremamente complicado. E essa é uma das coisas que nós vamos estudar na aula de hoje. Aqui à sua esquerda você tem um processo chamado de catação, onde a pessoa aqui está isolando os grãos de qualidade, tá? Então é o processo de catação. Aqui no meio, tudo bem? Você tem um processo chamado de extração, porque a água quente ela está efetuando uma extração ou filtragem, né, digamos assim, mas é uma extração dos componentes do pó do café, tudo bem? Então, o café que a gente toma, ele é obtido a partir da extração com água quente dos componentes do pó que acabam sendo extraídos com a água, tudo bem? Isso dá origem à bebida. E por último, você tem uma peneiração ou tamização, que é quando você está separando, aqui você tem uma farinha de trigo, e você está separando os mais refinados, os grãos mais refinados e uniformes possíveis para fazer um bolo, para o bolo encher de bolota, né? Pode perceber que meus exemplos só falam em comida, né? É porque eu acho que eu estou com fome. Só que, justamente devido a essa dificuldade de efetuar separação de misturas, que as análises elas não podem ser subjetivas para se saber se de fato a separação ocorreu, pessoal. Tá? Por exemplo, eu não posso querer, por exemplo, separar uma certa solução de um sal provando a solução. Isso pode até ser perigoso para mim, né? Tudo bem? Você, por exemplo, não conseguiria perceber quantidades pequenas de qualquer substância que eu colocasse um suco de maracujá bem forte. Ele poderia ser batizado em virtude disso. Por isso, para saber o que tem dentro mais das misturas e saber se é possível ou não efetuar a separação de misturas, eu preciso fazer medidas, eu preciso de informações objetivas sobre a minha mistura. Por isso é importante introduzir o que é medida. Medir algo significa comparar com um padrão previamente estabelecido. Então, quando você mede um comprimento, você está comparando com o padrão da unidade de medida do comprimento. Quando você mede uma massa, você está comparando com o padrão da unidade de medida de massa. Tudo bem? Uma das formas de você avaliar
uma certa mistura é a partir das concentrações. E dá para medir concentrações, tá? Em uma dada mistura. Tudo bem? Então, dentro dessa ideia de medida, eu já mencionei aqui as medidas de comprimento, né? Que tem os instrumentos de medida de comprimento. Hoje, no sistema métrico, que é o sistema que nós usamos aqui, né? Em boa parte do mundo se usa o sistema métrico. Apenas na Inglaterra, Estados Unidos e outros países de origem inglesa, países do Reino Unido, se usa outro sistema de medidas. O padrão para medir comprimento e distâncias é o metro, mas muitas vezes usamos outras unidades de medidas, porque isso depende também do tamanho do material que nós estamos querendo medir. Tudo bem? Uma outra medida muito importante é a medida da massa. Aqui no laboratório de química é fundamental que você saiba medir as massas, até para você produzir as soluções, para você gerar as reações químicas também. Você precisa dos reagentes em uma certa concentração, ou seja, você precisa calcular e medir muitas massas. E sabemos que para medir massa se usa balanças. E a unidade de medida de massa no sistema internacional é o quilograma. Mas você vai perceber que aqui durante o nosso curso, por muitas vezes nós utilizaremos a grama, tá ok, pessoal? Uma outra medida importante é o volume. O volume também é fundamental, porque a depender do volume que eu adicione de solvente, a minha solução ela pode ter uma concentração muito baixa, que não é ideal, tá? Então as medidas de volume também vão ser muito relevantes para nós aqui no nosso curso. Óbvio que uma maneira de relacionar massa e volume é a partir da densidade. Mas o que é densidade? A densidade ela nos informa como está distribuída uma massa em um dado volume de material, tá? E essa informação é particularmente relevante, tá? Tanto na física quanto na química. Por quê? Porque a densidade ela pode, inclusive, nos fornecer informações fundamentais acerca da flutuabilidade de um material. E isso vocês vão ver naturalmente quando vocês estudarem empuxo em física e o princípio de Arquimedes. Fica claro que conhecer como uma certa massa está distribuída é fundamentalmente relevante também, tá ok? Uma outra grandeza importante que a gente vai usar muito é a temperatura. Existem muitas reações térmicas que precisam de uma certa temperatura para ocorrerem, ok? E o que é temperatura? A temperatura, como vocês verão em mais detalhes em Física 2, é uma medida do grau de agitação das moléculas de um sistema, tá ok? Então, ela mensura o estado térmico do sistema, é uma forma macroscópica de visualizar o grau de agitação molecular do sistema. Tá claro? A depender do que você esteja estudando, você vai ter as transformações da matéria. E essas transformações da matéria, por muitas vezes chamadas de fenômeno, podem ser reversíveis ou irreversíveis. O que é uma transformação reversível? Por exemplo, eu consigo congelar 200 ml de água e consigo depois fazê-lo retornar ao estado líquido. Essa é uma transformação reversível. Em especial, é uma transformação física reversível. Por quê? Porque não houve mudança na constituição da água, não houve alteração nas moléculas, no arranjamento atômico das moléculas, mudando o material em si. Você tinha água antes e tem água depois também. Então você tem um fenômeno reversível. Entretanto, se você quebrar um ovo, você não consegue fazer o ovo retornar ao seu estado de ordenamento, né? Este é um fenômeno irreversível, apesar de também ser um fenômeno físico.
As reações químicas, uma grande maioria das reações químicas são irreversíveis, mas existem reações que também são reversíveis. Então, um fenômeno reversível é um fenômeno que pode caminhar de volta ao seu estado inicial, e um fenômeno irreversível não. Ele só tem um sentido, tudo bem? E o que seriam fenômenos ou transformações físicas? São aquelas transformações que não envolvem quebra de moléculas e rearranjo molecular, dando origem a novos materiais, a novos sistemas. Já um fenômeno químico, diferentemente, ele tem esse rearranjo molecular, essas quebras, tá ok? Dentre os fenômenos físicos mais relevantes que a gente vai ver aqui, nós temos as mudanças de estado físico da matéria, que são essas que você está vendo aí, ou transições de fase. Primeiro que vamos considerar aqui, apesar de não ser totalmente verdade, que existem 3 estados físicos da matéria. Na verdade existem mais, tá pessoal? Tem o estado de plasma, o condensado de Bose-Einstein, mas nós não vamos falar disso aqui. Nós temos o estado sólido, que é um estado que tem volume e forma constante, e isso ocorre porque é um estado de auto-ordenamento molecular. As forças de atração moleculares são muito grandes, tá? Nós temos o estado líquido, que é um estado onde o sistema tem volume constante e forma variável, as forças de agregação molecular são menores, e o estado de vapor, que aqui está escrito gasoso, eu peço perdão, mas eu prefiro chamar de estado de vapor. Aqui no nosso canal, muito em breve a gente vai entender a diferença entre gás e vapor, tá? Não é a mesma coisa, tá? Que é quando você tem volume variável e forma variável, você tem um estado de menos agregação molecular, tá ok? E essas são as transformações de estado físico. Você tem a fusão, que é a passagem do sólido para o líquido, vaporização do líquido para o estado de vapor, a condensação do estado de vapor para o estado líquido, a solidificação do estado líquido para o estado sólido e a sublimação, que é a passagem do estado sólido para o estado gasoso ou do estado gasoso para o estado sólido. Para a água, a passagem do estado sólido para o estado líquido em condições normais de pressão, ou seja, a pressão atmosférica é 0 graus Celsius. Do estado líquido para o estado gasoso, 100 graus Celsius e vice-versa. Tá ok, pessoal? Perfeito. Já as reações químicas, que são os fenômenos químicos de nosso interesse, elas são fenômenos onde as moléculas das substâncias inicialmente interagentes, você tem um certo número de substâncias que estão interagindo em um recipiente próprio para isso, esses são os reagentes, elas são quebradas. E os átomos oriundos dessa quebra, eles se reagrupam, o que gera novas moléculas com propriedades diferentes. E isso dá origem a uma ou a substâncias distintas. Percebe a diferença entre um processo físico, um fenômeno físico e um fenômeno químico? Em um fenômeno químico, você tem quebra de moléculas, tá? E rearranjo dessas moléculas, ou seja, a gente tem fluxo de partículas, tá? Gerando produtos diferentes dos reagentes. Então, essa foi a aula de hoje. Eu quero agradecer a você que está acompanhando as minhas aulas aqui no meu canal. Desejar a você um ótimo dia, ótimos estudos, um forte abraço e até o próximo vídeo.